E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um dia para fazer o episódio 5 de Criando Minecraft em C++. Então hoje nós vamos começar a criar o nosso JSON dos nossos blocos e vamos fazer ele pegar pelo ID. No próximo vídeo que a gente pode começar a fazer a textura, porque no vídeo passado disse que a gente ia começar a fazer a textura, só que é muita coisa para um vídeo só, fazer o JSON e mais a textura. Então, vendo isso, organizei dessa forma. Então vamos abrir o nosso VS Code e vamos abrir nosso projeto. Ok. Primeira coisa, a gente vai ter que adicionar uma nova biblioteca aqui no CMake. Pra gente, pra gente mexer com o JSON, pro C++ reconhecer o JSON, pra gente pegar o JSON, pegar o que tá dentro do JSON, a gente precisa de uma biblioteca nova. E para você que não sabe o que é JSON, eu posso... Você não necessariamente precisa saber o que é JSON, eu posso tentar explicar aqui, mas é bom que você saiba. É um arquivo onde a gente vai armazenar coisas. Então, tipo, a gente cria um objeto vazio. A gente coloca aqui, ó. Por exemplo, você tá criando um jogo, aí... Inimigo 1. Esse inimigo 1, ele vai ter um dano, que vai ser o quanto de dano ele vai dar. Ele pode ter uma vida. Entendeu? E aí a gente pode ir fazendo. Então é tipo um objeto. E a gente consegue pegar esse objeto com essa biblioteca. Tipo, a gente pega uma variável, tipo, chamada dados, que é do tipo JSON, né? Que vai ser um novo tipo, porque a gente vai adicionar uma biblioteca disso. Ponto, e a gente pega o objeto que a gente criou dentro do JSON. Então é meio que isso um JSON, é tipo um arquivo TXT, só que para armazenar objetos na programação, né? Então, vamos lá. Bem, como eu não sei a biblioteca de cor, eu tenho ela aqui. Ok. Pra gente incluir uma nova biblioteca, eu vou dar uns dois espaços aqui. Dar um espaço, eu vou juntar aqui, eu vou dar um espaço aqui. Aqui. A gente vai criar um novo Fat Content Declare, que a gente vai criar um dele toda vez que a gente for adicionar uma nova biblioteca. Aqui dentro a gente vai adicionar o nome e o link. O link... Ah, eu tinha copiado, né? O link é esse. E aqui a gente vai colocar... Aqui já até apareceu, que é o nome da biblioteca. A gente vai chamar assim. E aqui a gente vai dar um espaço e vamos... Meu Deus do céu. E vamos adicionar ela. Eu não pesquisei. Agora que eu percebi que eu não pesquisei como o porquê é assim. Mas provavelmente é porque aqui a gente está acessando um objeto dentro da biblioteca. E, e provavelmente a gente tem que incluir esse objeto dentro dela. Então, cada biblioteca faz de um jeito, né? Vamos lá. A gente agora precisa criar o nosso JSON. Vou criar uma pasta chamada data. Antes disso, vou compilar o CMake para ele já para ele já criar a biblioteca, porque senão a gente vai adicionar a biblioteca e ele vai dar erro, porque não reconheceu. Porque a gente ainda precisa compilar o CMake para ele baixar a biblioteca. Tá aqui, né, o comando. E vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Bora lá. A gente vai pegar o comando aqui e a gente vai dar o comando. Acho que...
Isso acho que é um erro, né? É um erro. É... Ah, tá. Claro. A gente precisa. Esse comando lembra que ele meio que bota a biblioteca para executar, né? É, o nosso. Essa biblioteca não estava aqui dentro. Ok. Vamos tentar novamente. Espero que agora ele não fale que falhou. Agora sim. Agora ele escreveu os novos arquivos do build. E agora, se a gente abrir o build, a gente pode abrir aqui em dips, a gente vai ver o highlib e a nossa biblioteca Eniloman, sei lá como se pronuncia isso. Enfim, vamos agora a gente vai começar aqui criando uma variável de id, porque a minha ideia aqui é aqui ó, no bloco a gente passar o id do bloco. Então eu já vou colocar aqui ó, id1, por exemplo. Ah não, a gente tem que criar o JSON, né? Eu já tô querendo usar a biblioteca aqui ó. Ele reconhece o data, a nossa extensão lá, ele reconhece o data, nome data. E agora vamos criar o blocos.json. Aqui dentro eu vou criar um objeto simples, eu vou chamar de grama. E eu vou dar um id 1 para ele. Aí no futuro a gente vai fazer isso daqui, ó, textura. E a gente vai passar o local da textura, né, dentro de assets. Mas por enquanto eu vou fazer só o id. Ok. Agora a gente tem um JSON e agora a gente vai poder adicionar o id, né? Chamar aqui de id. Quer dizer, no caso, eu vou fazer isso daqui depois. Vamos primeiramente colocar o id aqui, né? Então eu vou chamar aqui, ó, int id bloco. E aqui no CPP eu vou colocar aqui, ó, id bloco. Opa, faltou o tipo, né? Int. Agora, aqui no main, a gente precisa passar o id, que eu vou colocar 1 porque é o único que a gente tem aqui até agora. Ok. Aí, a minha ideia é criar uma função para ele configurar, adicionar textura, adicionar tudo, configurar o bloco. Então, eu vou criar um void configurar bloco. E esse configurar bloco, eu vou passar ele aqui, ó. E só pra mim... Opa. Passar o void aqui. E só pra mim não esquecer, eu vou já fazer isso daqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô chamando o configurar bloco no início, porque quando eu crio o bloco, eu quero que esse configurar bloco venha antes do draw. E eu quero que ele seja executado. Então, então eu tenho duas opções. Ou eu chamo ele manualmente no código, ou eu chamo ele no constructor, porque se eu chamar ele no constructor, ele vai vir primeiro do draw, e eu quero isso, porque a gente vai definir textura, e a gente tem que definir a textura para depois ele dar o draw. Então aqui ele já vai vir primeiro. E para evitar eu escrever manualmente o código do configurar bloco, a gente já passa ele no constructor aqui. Então quando ativar o constructor já vai. E seria... Normalmente eu também poderia passar todo o bloco do configurar, da nossa função configurar bloco, eu poderia passar todo o código aqui mesmo, né? Todo o código dentro aqui. Só que eu quero organizar, então eu vou criar uma variável, uma função só para isso, porque eu quero organizar aqui, não deixar um tanto de coisa jogada no constructor. Então eu vou organizar em uma função. Essa função é necessária só para organizar. Daria para fazer normalmente sem a função. Ok, mas primeiro a gente precisa pegar o arquivo. A biblioteca de ler, ele vai ler o arquivo. Ele não vai pegar o arquivo e vai criar. A gente precisa ter uma variável que seja igual ao que está dentro do arquivo, para depois a variável do JSON pegar e ler.
Então, como é que a gente vai pegar esse arquivo? Usando uma biblioteca chamada fsstring, fsstring, né, no caso, que é do próprio C++. Aqui, eu vou importar ela aqui no .h, fsstring. E aqui eu vou passar fsstring. Calma aí. Eu não sei se vocês já aprenderam o using namespace, né? Que no caso, quando você vai passar um comando no C++, se você, provavelmente você sabe o básico, se você está aqui, você sabe do std count. Opa, é count, não é? Qual o erro? Ah! Nossa, eu já sei o erro. Meu Deus. Para você usar os comandos de saída e entrada, você tem que usar o while string. Agora... Aí, saber que era coach. Ele só não tava falando porque não tava importado. Enfim, só que é muito chato você ter que ficar escrevendo std e 2 pontos. Por isso a gente tem o comando use namespace std. Esse comando, ele meio que remove o std. Então, tipo, quando a gente colocar ele, a gente não precisa mais usar std. Opa. E aí fica só assim. E aí eu acostumei a usar ele, que é um comando bem simples e que faz uma coisa muito boa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Em vez de a gente usar std.fsstring, que a gente acabou de importar, a gente só vai usar fsstring. É a mesma coisa de eu importar a string, e em vez de eu usar o std:2.2.string, eu só uso string. Aqui a gente vai criar uma variável que é do tipo fstring, que é o que a gente acabou de importar. A biblioteca que a gente acabou de importar. E aqui a gente vai passar o nosso data. Só que se a gente passar normalmente data barra blocos.json, ele vai dar erro. Porque ele vai estar executando isso daqui aqui dentro do build, dentro de debug. Então ele vai estar procurando. Então o que ele vai procurar? Ele vai procurar debug barra data barra blocos e não vai achar. A gente precisa dar 2 pontos, barra, que aí ele vai sair e vai vir pro build. 2 pontos, barra, que aí ele vai sair do build e vai vir para a raiz do projeto, e aí ele vai acessar o data, ok? Então 2 pontos, barra, ele volta. Agora ele vai achar o data. Tô falando isso porque já deu esse problema e eu posso até depois forçar o problema, né? Por que forçar? Porque aqui a gente vai criar uma função verificando se aqui, ó, se o arquivo .isopen. A gente pode falar que se isso daqui for falso. Só que para falar o falso, provavelmente você sabe que tem esse jeito aqui, ó. Que é só colocar aqui, que é esse tracinho. Tipo, em vez de você colocar, se isso daqui for true, você pode só colocar isso daqui. Se ele retornar true, ele entra. Se ele retornar falso, ele entra. Seria a mesma coisa disso daqui, ó. True ou falso. Agora, com isso daqui, ele vai, com o exclamação, ele vai verificar se não estiver aberto, ou seja, open is open. E pronto, essa função provavelmente retorna um valor booleano, né? Então, se tiver falso dentro do if, ele vai entrar. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer isso daqui, ó. O programa não conseguiu abrir o arquivo JSON do bloco. Abriu JSON do bloco dos blocos. Ok, tá aí. Vai dar um end e pronto. E aqui a gente vai retornar. Pode sair do loop porque deu erro, né?
Agora, se não retornar, se não entrar aí, é porque abriu. Ele conseguiu abrir. Então a variável já é igual a esse arquivo. E agora, esse isopen é se ele achou, entendeu? O arquivo. Só falando. Agora a gente vai verificar aqui o. Agora a gente vai precisar importar a biblioteca, porque agora a gente vai ter que ler o JSON, né? Aqui dentro a gente vai importar. Aqui, ó, né? Vamos importar aqui, ó, include. Ok. Isso daqui, esse negócio de include path, que ele tá dando erro, ele é porque o VS Code não sabe o que é essa biblioteca. É o VS Code que não reconhece, não sabe onde está o arquivo. E HPP é a mesma coisa do... Deixa eu ver aqui se eu acho... eu acho que é difícil achar aqui, né? Alguma coisa. Aqui, ó, HPP. Na verdade é bem diferente. Enfim. HPP, eu na verdade não conheço HPP, porque eu pensei que era a mesma coisa. Tem uns comandos diferentes aqui, o tipo arquivo HPP. Porque se você pode escrever C++ ou CPP. Então eu pensei, você pode escrever H ou HPP. Mas na verdade é um arquivo, tem algumas coisas diferentes aqui, eu acho. Ou talvez essas coisas diferentes seja da macro que ele tá importando aqui, ó. Arroba, esses arroba aqui. Bem, esse arquivo aqui, bem, a gente não vai usar ele, né? Então, no nosso projeto a gente não vai criar um desse provavelmente. Ou será que a gente vai criar? Enfim, vamos... Aqui a gente já importou. E agora, a gente vai fazer isso daqui, ó. JSON, acho que é isso. Isso daqui é que a gente tá criando que a gente tá criando uma variável que é igual a... A gente tá criando uma variável para ficar mais fácil de digitar esse noham JSON. Então, às vezes a gente tem que digitar lohan... Enfim, esse nome JSON, a gente só vai usar JSON. Ok. Agora, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente chamou agora JSON, né? E aí a gente vai falar dados aqui. Isso quer dizer que a gente está criando uma nova variável que vai armazenar um JSON, que vai ser a nossa variável que vai armazenar o JSON. A dados vai armazenar todo o nosso JSON de blocos. Agora a gente vai colocar o arquivo que a gente conseguiu dentro do dados. E pronto. Agora o dados tem um arquivo, tem o nosso arquivo, né, de blocos.json. E agora eu vou criar esse código aqui, ó. Const bloco. O que esse código faz? Primeiramente, vamos falar dessa parte aqui. Ele está querendo dizer que essa nova variável bloco que a gente criou, ela vai ficar... Toda vez que rodar o for, ela vai pegar um dados. Então, por exemplo, aqui no JSON, a gente tem grama, a gente tem pedra, a gente tem ferro, a gente tem... Nossa, esqueci agora os nomes. Enfim, madeira, a gente tem vários blocos. E aí a gente tem... E aí, toda vez que o for rodar, ele vai pegar um dessas estruturas aqui. Ou seja, primeira vez ele vai pegar grama, segunda vez ele vai pegar outro bloco.
E aí, isso quer dizer que esse bloco aqui, que vai representar o bloco atual que ele vai estar dentro desse bloco. Ok? Então isso quer dizer que a cada vez que for rodar, esse bloco vai ser igual a um bloco diferente aqui do JSON. Porque a gente tá criando, a gente pode fazer assim, ó, const JSON bloco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô criando um bloco constante com o que é um JSON, ok? Isso quer dizer que o valor dela não muda. Toda vez que o for passa, ele vai criar uma nova variável dela, né? Então, o valor dela não vai mudar no meio do for. E ela vai ser cada vez um valor dado. Então, esse é um novo estilo de for, né? Quando você quer passar por algum array, algum tipo de objeto no C++. E por que adicionar esse sinal aqui, ó? Esse sinal, se você sabe mais um intermediário de C++, ou se você viu minha playlist de C, que lá é em C, né? Mas é a mesma coisa, essa parte. Que você pega o endereço da memória do objeto. No caso da variável. Então, qual é o endereço, o valor que ela está na memória, em que lugar ela está na memória, e ele retorna um valor. Por que eu estou fazendo isso? Porque toda vez que ele pegar o dado, toda vez que ele pegar o próximo valor dos dados, ele vai meio que criar uma cópia da variável e armazenar esse valor. Se eu deixar assim, pegando a referência da memória, em vez de ele criar a variável, ele vai pegar a referência, ele vai pegar ela na memória e e ele não vai copiar ela, ele não vai recriar ela. Então, eu não vou explicar muito, né? Porque o objetivo aqui é mais criar o Minecraft, não ensinar o C++ diretamente. Então, você pode pesquisar ou ver, não sei se você viu a playlist ou não. Mas, resumindo aí, se você quiser deixar bem resumido na sua cabeça, é isso. Mas, se você quiser entender como usar, né, sinal e etc. Então, porque isso daqui ajuda em quê? Você pode usar sem. Normal. Só que isso daí otimiza mais, porque em vez de ele criar uma cópia do próximo do dados e ficar criando várias cópias, em vez de ele fazer isso, e aí, né, ele vai gastar mais memória para fazer isso, a gente pode otimizar e só não fazer ele criar uma nova cópia nosso objeto do JSON. Então, como agora a gente só tem um objeto, a gente só tem um bloco e tem só ID dentro, não vai fazer diferença nenhuma. Mas deixar isso daqui pra gente, pra não precisar lembrar no futuro e colocar isso daí pra otimizar mais. Então já tá aí, vai otimizando, entendeu? Então, aqui dentro, né, a gente vai colocar o seguinte. A gente precisa pegar o ID. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai criar uma variável inteira chamada ID. Porque o ID aqui não é uma string, ele é um ID, ele é um número. Então, aqui, int ID, a gente tem o ID agora, uma variável ID. E ela vai ser igual ao... vai ser igual ao bloco... Eu escrevi em maiúsculo, não. Ao bloco id. Get int. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Assim. Quando você quer converter um valor para inteiro, você usa essa estrutura aqui, ó. Ok? E aí aqui eu tô pegando o valor do ID e tô botando ela para ser um valor inteiro, ok? Agora, a gente vai... Aí, o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando o ID de cada bloco. Então, cada bloco tá passando, a gente tá criando essa nova variável ID e estamos pegando o ID. A gente precisa verificar se esse ID é o mesmo ID que tá na nossa classe. Mas a gente não consegue pegar o ID e levar até o configurar bloco. A gente tem duas opções. Ou a gente pega esse ID bloco e passa ele aqui dentro, ok? E aí a gente pega ele aqui. Ou a gente cria uma variável para passar. Se a gente quiser pegar esse ID em alguma outra função, em algum outro momento,
a gente vai ter que criar uma variável, vai ter que mudar tudo. Então, é melhor a gente já deixar uma variável aqui. E de caso algum dia a gente criar uma função para isso, a gente já vai ter uma variável global, em vez de ter que passar pelo parênteses ou sei lá. E é exatamente por isso que eu nomeei diferente aqui, tá? Pra não confundir, ó. Posição, posição, bloco. ID bloco. Opa, ID bloco. Agora que a gente já tem uma variável, a gente pode fazer isso daqui, ó. Se, no caso aqui eu vou chamar de ID bloco, né? Se o ID bloco for igual ao ID, então se eles forem o mesmo ID, então quer dizer que eu tô no bloco certo da minha classe. A gente só vai imprimir aqui o meu, o ID que ele tá agora. Ou poderia imprimir ID bloco, né? Mas eu vou imprimir o ID que ele pegou. Eu vou imprimir o ID que ele pegou agora, né? Pra ver se tá funcionando. Enfim, o que esse código faz? Ele tá percorrendo todos os blocos até ele achar o ID do nosso bloco. E aí, quando ele achar o ID no nosso bloco, é aqui que a gente vai falar, que é aqui que a gente vai pegar a textura e etc. Mas enfim, eu expliquei menos aqui, ó. A gente tá pegando o ID, ok? Deixa eu ver aqui. Ok, vou rodar e depois a gente dá uma revisada no código e acaba o vídeo. Né? Tenho que pegar o comando aqui. Opa, aqui. Espero que não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Aí. Ok. Vamos rodar aqui o nosso jogo. Abriu a janela, mas a gente não quer ver a janela. A gente quer ver que ele retornou 1 aqui. E esse 1 não retorna, porque a gente vê que tudo que ele retorna tem info. E o 1. Ok. Aqui a gente até pode colocar, tipo, ID do bloco. Aqui. E se você quiser testar, você pode até vir aqui e adicionar mais alguns blocos e passar um ID diferente. Você vai ver que ele vai percorrer pelos IDs até ele achar. E aqui, a gente percebe que se tiver, por exemplo, 100 blocos no jogo, e o nosso bloco for o número 1, que é a grama, ele vai percorrer no bloco 1. Aí ele chegou no bloco 1. Aí ele vai rodar, aí ele chegou no bloco 1, ok. Adicionou textura e tal. Aí ele vai sair aqui e vai rodar o for mais 99 vezes para não achar nada. Então por isso que a gente vai adicionar o comando break. O que acontece? Se ele achar o bloco, ele já achou. Ele não precisa continuar procurando. Então esse break vai fazer ele sair do loop, do for. Ok? E aí ele vai acabar a função porque não tem mais nada depois do for. Então é isso que o break faz, para evitar novamente de ele rodar muito mais do que ele precisava. Ok. Então é isso, né? Já viu que tá funcionando, nenhum erro. E agora a gente pode dar uma lida aqui novamente no código, né? Que a gente está importando a nossa biblioteca. Essa biblioteca aqui de JSON tem em várias linguagens. Acho que tem basicamente todas, igual. Quer dizer, todas não, né? As mais famosas. Porém, tem algumas linguagens que já tem sua própria biblioteca de JSON, mas essa biblioteca tem, eu já vi ela em C Sharp já, mas eu já vejo ela bastante, então tem bastante lugar. Eu acho que eu já vi ela em Node. Enfim, aqui no H a gente está importando o nosso eu não sei como fala, né? Mas esse nome aí é Noloman, sei lá. E aqui a gente está pegando o HPP dela, o arquivo JSON, que provavelmente deve ser o código principal dela. Aqui a gente cria um arquivo JSON, que é igual quer dizer, que a gente cria uma variável JSON, que ela é igual ao Norman.
Deixa eu ver aqui o que a IA disse. A palavra-chave não serve para armazenar, é usada principalmente para criar apelidos. É isso aí. Ok. Então, aqui a gente já viu, né? Eu lembrava que o valor Zing você... eu tava confundindo com outro valor que... Eu também esqueci que é você o nome. Que a variável poder ser qualquer valor, tipo JavaScript. Você coloca let e ele reconhece o valor. Só que isso ocupa mais memória, né? Quando na hora de executar, né? Enfim. É isso. Tá, você também não precisaria criar isso daqui. Você poderia colocar isso daqui mesmo. Como tipo. E é isso. Aqui que pode ter ficado um pouco confuso, né? A gente pega o valor, a gente verifica se o arquivo não foi aberto, a gente cria uma variável dados que vai armazenar um JSON, a gente armazena um JSON, a gente faz um loop. Esse tipo de loop aqui pode ter ficado um pouco confuso, mas quando você tem um array ou um objeto, você vai criar uma variável, igual no for, e a gente vai colocar 2 pontinhos. Isso significa para a variável passar por todo aquele array ou for. Então, essa variável, cada loop, ela vai ser igual a um objeto ou um valor que está dentro da variável do array. Tipo, blocos aqui, a cada vez que passa o loop, ele vai ser grama, ele vai ser pedra, ele vai ser os próximos que tiverem. Então, é uma coisa, por que usar aquela biblioteca JSON e não usar o FSString que já lê textos, né? Porque o JSON, ele tem um estilo diferente, né? E essa biblioteca, ela facilita muito. Tipo, ela transforma o JSON em uma espécie de array, entendeu? Então aqui, pra gente pegar um dado, a gente só usa colchetes. Minha voz tá ficando meio ruim. Mas é isso, né? Ele facilita, ele transforma o JSON em um array. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e comentarem no vídeo. E tchau!